Então, boa noite a todas e todos e todes, sejam bem-vindos a esse encontro. Com muita alegria, né, que a gente do CRES Minas recebe vocês aqui para discutir desse tema tão importante. O meu nome é Juliana, vou fazer a minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca, de 29 anos, 1,61 de altura, cabelos longos que estão soltos nesse momento, tenho os olhos verdes, estou vestindo um vestido branco e ao fundo também tem uma parede branca. Gostaria de agradecer também aos intérpretes de Libras que estão aqui conosco, o Charles e a Simone, que vão nos acompanhar durante o evento. Agradecer a presença dos palestrantes, agradecer aos membros, né, os conselheiros do CRES Minas, agradecer a Thalita também do CRES, né, nossa assessora que está aqui conosco, acompanhando a atividade. O tema mote da campanha deste ano, né, comemorativa pelo Dia do Assistente Social, foi escolhido pelas assistentes sociais reunidos no 50º Encontro Nacional do Conjunto Cefes-CRES, ocorrido no ano passado, né, no mês de setembro, e foi inspirado na célebre frase de uma mulher com deficiência e importante intelectual marxista, Rosa Luxemburgo, né? Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, igualmente diferentes e totalmente livres. A liberdade citada no tema também é referenciada no primeiro princípio do nosso Código de Ética, conceito em disputa na sociedade, mas que para o serviço social só se efetiva se for sem barreiras, sem preconceito, ancorada na emancipação humana e na plena expansão dos indivíduos. Deste modo, né, o mês de maio é um momento de festejar o nosso dia, abordar a temática e reforçar a nossa luta. E a nossa liberdade é anticapacitista. Essa afirmação tem que fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Sendo assim, desejamos bem-vindos e bem-vindas à atividade de intercomissões do CRES Minas, né, que envolveu as comissões de assistência social, direitos humanos, educação, orientação e fiscalização, previdência social e saúde, como uma das atividades comemorativas ao Dia do Assistente Social. Antes de dar início à nossa atividade de hoje, gostaria de fazer alguns informes a vocês que estão aqui presentes. O primeiro deles é que estão abertas as inscrições para o nosso primeiro seminário estadual de serviço social na educação, que acontece em Belo Horizonte, na PUC Minas do Coração Eucarístico, no dia 5 de julho. A atividade ela é gratuita e voltada para assistentes sociais com registro no CRES, com vagas limitadas para estudantes de serviço social. No site do Conselho seguem as informações completas e o link da inscrição. Nas nossas redes sociais também já tem a divulgação desse encontro, né? E já está chegando, então a gente pede que vocês façam as inscrições, acompanhem conosco. Esse campo da educação é um campo que está, né, em efervescência para o serviço social, né? Tem agora a partir das novas legislações uma grande leva de profissionais indo para esse campo socioocupacional e é preciso que a gente se aproprie desse lugar, né, também dessa outra política pública que é tão cara para nós, né, para transformação social. Então, fica aí o convite para você. Outro informe é que a revista Conexões Gerais recebe, de 22 de maio a 22 de julho, artigos para a sua edição atual, a ser divulgada em dezembro. Como nas edições anteriores, abertas à categoria, o tema é Experiências e Possibilidades do Trabalho de Assistentes Sociais na Atualidade. O periódico anual do CRES Minas busca fomentar e apoiar produções teóricas e científicas na área do serviço social,
tão fundamentais para qualificar as e os assistentes sociais e valorizar a profissão perante a sociedade. Para enviar um artigo, é preciso ter registro profissional ativo no CRES Minas e estar em dia com a anuidade. Estudantes de serviço social podem participar apenas como coautoras ou coautores em grupos de até 5 pessoas. O edital completo está disponível no site do Conselho. Além disso, o último informe é que nos dias 3 e 4 de setembro de 2024, o Cefes e o CRES Minas realizarão o Seminário Nacional Serviço Social, Feminismos e Diversidade Trans em Belo Horizonte. O evento terá inscrições gratuitas, com emissão de certificado para quem comparecer presencialmente. As inscrições serão feitas pela internet e divulgadas em breve. O evento dará ênfase no trabalho profissional, no fortalecimento das políticas sociais e no enfrentamento dos preconceitos. A defesa de direitos da população trans é compromisso ético de assistentes sociais e bandeira de luta do serviço social brasileiro, e precisa ser materializada no cotidiano profissional com a população usuária e demais categorias profissionais. Então, vamos lá aprender um pouco mais sobre o tema, ter um momento de troca. Convidamos toda a categoria para estar presentes no dia 3 e 4 de setembro conosco. Além disso, gente, eu queria só dar um informe para vocês de que o link da lista de presença vai ser colocado no chat mais próximo ao final da atividade. Então, a gente pede que vocês não deixem de assinar a lista de presença, porque ela também será conferida para a questão da participação para emissão de certificado, tá bom? Além disso, vamos pedir para que vocês mantenham os áudios desligados durante a exposição da fala dos convidados, né? E ser aberto o áudio apenas quando for necessário alguma intercessão, algo nesse sentido, intervenção, algo nesse sentido. O chat também vai ficar disponível para vocês fazerem suas perguntas, ou se quiser fazer a pergunta também no momento oportuno, através da fala, pode levantar a mão aqui, né? Ou pedir a fala, tá bom? Ao mudar de ambiente também, a gente pede, por favor, que mantenham as câmeras desligadas para evitar qualquer tipo de transtorno. É, Além disso, a gente pede, né, para que os convidados, ao iniciar a sua fala, que vocês também façam a sua audiodescrição e a do ambiente. Então, vou apresentar aqui nesse momento um pouquinho dos convidados de hoje, que são muito especiais. Primeira, a Angelita Rangel Ferreira, que é assistente social na Previdência Social, mestre em Serviço Social pela UFJF, conselheira do CRES Minas nas gestões 2017 e 2020, e 2020 e 2023, e atualmente conselheira do Cefes na gestão 2023 e 2026. Nosso próximo convidado é o Wenderson Santos, assistente social, doutor em sociologia pela UNB, é assistente social do quadro efetivo do INSS desde 2013, já foi chefe do Serviço Social do INSS entre 2013 e 2015 e coordenador geral de promoção dos direitos das pessoas com deficiência do Ministério dos Direitos Humanos entre 2015 e 2017. É professor universitário para os cursos de serviço social e psicologia há 15 anos. E também a nossa conselheira também maravilhosa, né? A Suzana Alves dos Santos Barros, que é assistente social na Rede Municipal de Educação de Montes Claros, tem pós-graduação em Serviço Social na Educação, mestranda no programa de pós-graduação em Educação pela Unimontes e diretora da seccional do CRES de Montes Claros. Então, sejam bem-vindos. Cada um tem os minutos de fala, né? Eu vou estar aqui ajudando vocês no controle do tempo. A gente tem Angelita e Suzana com 20 minutos de fala e o Anderson com 30 minutos. Tá bom? Então, eu vou começar com a Angelita. Palavra com você. Muito obrigada. Boa noite para todas e todos e todes.
Inicialmente, né, quero deixar meu abraço aí de parabéns para todas as pessoas aqui presentes, né, por mais um mês, né, que comemoramos aí o nosso dia, e dizer, né, que é uma alegria poder compartilhar com vocês um pouquinho desse momento, ainda que esteja assim, né, por meio remoto, né. Por isso, então, em nome da gestão do Cefes, né, que nossas vozes ecoam Vida Liberdade, quero agradecer o convite para essa atividade e já dizer que ela já mostra a importância e a força da articulação intercomissões, né, porque reúne várias comissões aí que Juliana falou, né, e consequentemente assim a potência, né, da nossa organização política quando a gente consegue envolver várias comissões, né, na discussão de uma temática, né, em uma única atividade, né? Né, isso é importante e também é muito necessário, assim. E dizer também que é um privilégio, né, viver esse tempo histórico em que amplia a luta aí pelo reconhecimento da diferença, da diversidade humana, né, junto com as pessoas que não desistem. Pelo contrário, né, são pessoas que resistem aí coletivamente. Assim, eu quero cumprimentar, né, os assistentes sociais que estão aqui conosco, o CRES Minas Gerais nas pessoas aqui presentes, pela organização e condução dessa atividade, nossos intérpretes de Libra, né? Eu me lembro do nome do Charles, eu esqueci o nome da outra intérprete que a Juliana falou, né? E dizer da minha alegria em dividir esse momento com o nosso querido Ederson, né? A gente já teve outras oportunidades, né, o Ederson, de estarmos juntos aqui mesmo, né, pela atividade do CRES Minas Gerais, e também por trabalharmos assim na mesma instituição, né, embora em lugares, locais distintos, né? E também, né, com a musa aqui do nosso cartaz, que está aqui bem atrás de mim, né, e que traz o mote da nossa campanha, que é a Suzana, né? Então, meu nome é Angelita, né? Sou uma mulher de pele clara, cabelo castanho com luzes douradas, um pouco abaixo do ombro, de estatura mediana, já aí me caminhando aí para os 50 anos de idade. Uso uma blusa marrom com as listrinhas bem fininhas na cor branca, e uso um brinco, né, prata, com tipo uma gotinha, né, e não uso batom. Estou na sala da minha casa, né, tendo no fundo uma parede cinza, né, com a bandeira do Cefes afixada provisoriamente, eu afixei aqui para essa atividade, também o cartaz, né, da campanha onde brilha aí a nossa querida Sul. Eu estive, né, como conselheira do CRES Minas por 2 gestões e agora eu faço parte da atual gestão do Cefes, onde atuo, além do Conselho Fiscal e algumas comissões como comunicação e de orientação e fiscalização, eu também componho, né, junto com outras companheiras, o comitê anticapacitista do Cefes, né, e nesse espaço eu estou aprendendo muito com as companheiras, que são, né, que tem, né, que é composto também por pessoas com deficiência, né? E nesse ano, né, como a própria a Juliana já colocou, a gente propôs a dialogar com a categoria sobre a importância da luta anticapacitista para o trabalho profissional de assistentes sociais, né, com esse mote que nossa liberdade é anticapacitista, né? Aí eu queria colocar que a defesa dos direitos, né, das pessoas com deficiência, ela já é matéria do serviço social há décadas, né? E faz parte, inclusive, das nossas bandeiras de luta, né? Porém, né, é apenas nos últimos anos que o conjunto, né, o Cefes-Cres, vem aprofundando alguns debates e criado algumas normativas mesmo para contribuir com a luta anticapacitista, né? E dessa normativa, eu posso estar citando, por exemplo, a resolução 992 de 2022, que é uma resolução que veda atos de conduta discriminatórias ou preconceituosas, né, contra pessoas com deficiência no seu exercício profissional. E nós temos também a resolução 1063 deste ano, aliás, né, foi 2024, que instituiu, no âmbito do conjunto Cefes-Pes, o glossário em Libras, né, em língua brasileira de sinais, é um glossário do serviço social, né? Eu acho que vale a pena muito entrar lá no canal do YouTube do Cefes e ver esses vídeos, tá? Vai em vídeos, né?
porque esses sinais, né, esse glossário, esses sinais em Libras específico do serviço social, né, ele foi criado por pesquisadores e profissionais, assistentes sociais surda, né, e foi validado aí por duas instituições, né, de defesa do direito das pessoas com deficiência, que agora, no momento, eu me esqueci o nome delas. E ainda, né, dentro desse trabalho, né, que a gente vem desenvolvendo aí nos últimos anos, né, que contribui com a luta anticapacitista, a gente pode citar também a criação do próprio Comitê Anticapacitista, do Cefes e de alguns CRES, né? E essa criação desses comitês, ela foi deliberada no 49º Encontro Nacional, né, do Conjunto, que foi ano passado, 2023, 2022, porque ano passado foi o 50º encontro, e nesse 50º encontro a gente teve também a aprovação de diversas deliberações que tratam, né, que estão relacionadas, né, à acessibilidade e à luta anticapacitista para o conjunto Cefes-Pres, inclusive um seminário que vai ocorrer no ano que vem, né, em 2025, lá em Pernambuco. Então, eu acho que já é bom assim, a gente já ter isso no horizonte, né, para a gente ir preparando aí para participar. Então, Pernambuco, ano que vem, já vai receber, né, o seminário, um seminário do anticapacitismo, né, da luta anticapacitista. Então, o que é importante a gente pontuar aqui, né, que esse tema, né, ele foi escolhido por assistentes sociais presentes no 50º Encontro Nacional, a partir da mobilização de assistentes sociais com deficiência, né, que chamou a atenção para a necessidade de se discutir essa temática, né, e que provocou e provoca, né, a discussão no interior da categoria e para além da categoria, né, porque a ideia é fazer com que essa discussão ela alcance aí a sociedade de uma forma geral, né? Então, esse grupo de pessoas com deficiência mobilizou as pessoas presentes do 50º encontro para aprovação dessa temática, né, para a campanha de gestão desse ano, né? E a partir das discussões que surgiram naquele momento, né, que a gente compreendeu, né, que temos muito a avançar nessa luta anticapacitista, que temos muito o que aprender, né, o tanto assim que eu tenho aprendido só de compor esse comitê anticapacitista, né? E aí a Juliana já falou, né, que o nosso mote da campanha esse ano Nossa Liberdade é Anticapacitista, né, e foi inspirado aí na frase de Rosa Luxemburgo, né? Então, né, ainda, né, porque falando um pouco, né, da necessidade de discutir essa questão do anticapacitismo, né? Porque a gente vê que ainda é muito presente na nossa sociedade a questão da conceituação e vinculação da deficiência à funcionalidade de nossos corpos, né? Para atender a sociedade capitalista, né? Portanto, vinculada aí à capacidade para o trabalho, né? E isso acaba gerando o capacitismo, né? Que corresponde o quê? Aquela opressão, né? Que incide na vida das pessoas com deficiência, né? A partir da compreensão de que esse grupo de pessoas é inferior às demais pessoas e faz com que seja possível, né, relativar direitos das pessoas com deficiência, né? O direito à vida, o acesso à plena educação, o livre exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos, ao trabalho assalariado, ao lazer, à cultura, né? Dentre tantos outros direitos aí que são relativizados, né? É, Nesse sentido, então, a luta anticapacitista tem que ser, né, também uma luta anticapitalista na medida em que denuncia, né, essas formas históricas, né, e também recentes do capitalismo como funcional a uma institucionalidade burguesa que padroniza, né, os corpos, que oprime, que viola e não reconhece, né, toda a diversidade humana, ou a neurodiversidade, em todas as formas de existência humana, né, em sua totalidade. Então, é preciso a gente reconhecer o capacitismo,
no bojo das diferenças, né? Mas também no contexto das desigualdades sociais, né? Uma vez assim que é diferente, né? Viver num sistema que oprime, tendo acesso às políticas públicas e aos direitos, né? Ou se pode pagar por eles, vamos dizer assim, né? Do que para aquelas pessoas que vivem nas periferias com dificuldade ou até mesmo sem nenhum acesso aos serviços e políticas públicas, né? Então, por isso que lutar contra o capacitismo é também lutar contra o capitalismo, né? Conforme eu pontuei, né, contra essa sociedade tão desigual, tão violenta e tão opressora, né? A temática aqui, né, que a gente vai estar tratando, né, então, da luta anticapacitista, é importante, ela é componente também da própria história das pessoas com deficiência na luta contra o capacitismo, né, uma vez que ele, né, o capacitismo, ele diz respeito a uma necessidade de funcionalidade dos corpos, né, que eu pontuei dentro da própria organização societária que a gente vive, né, que prioriza os corpos padronizados para garantir as diversas formas de acumulação, né, garantindo dessa forma o produtivismo, né, seja não, né, através da exploração, né, e muitas vezes através da opressão e da violência, em especial dos corpos, né, que não estão dentro dos padrões exigidos, né, que não estão padronizados. Então, para essa sociedade, então, os corpos, né, funcionais, né, devem estar dentro dos padrões que se construíram, né, que se constituíram, na verdade, né, deixando de fora aquilo que é diferente, né, o que é diverso, como a pessoa com deficiência, por exemplo, né, as pessoas LGBTQIA+, as pessoas negras, né, tanto, dentre tantas outras minorias aí existentes, né. Então, para além da luta contra esse preconceito com as pessoas com deficiência, que é o capacitismo, né, precisamos, então, ter bem nítido que ele é inerente e funcional à ordem social burguesa, como já o reconhece, né, o próprio movimento das pessoas com deficiência, né? Então, a diversidade, a diferença, elas fazem parte da nossa existência, né? E a experiência aí das diversas formas de deficiência elas devem ser compreendidas como característica dessa diversidade humana. Eu acho isso muito interessante assim, para a gente pensar, sabe? Então, nós vivemos numa sociedade diversa de todos os aspectos, né? E a vivência de uma pessoa, né? A existência de uma pessoa com deficiência tem que ser compreendida como característica dessa diversidade humana, né? Nós, assim, a gente já avançou muito com relação a essa conceituação que eu trouxe, né, de pessoas com deficiência, avançamos no sentido de compreender, né, de entender que as barreiras elas estão presentes na sociedade, né, e são elas que impedem, né, a plena participação das pessoas com deficiência, em igualdade de condições como as demais pessoas, né, como traz a própria LOAS, né, e a própria LBI. Só que nós temos muito que avançar, né, que avançar ainda, né, para o rompimento de todas essas barreiras que impedem o acesso de pessoas com deficiência. E aí eu queria trazer aqui, em especial, né, o rompimento da barreira atitudinal, né, que talvez seja a mais difícil, né, já que aqui nós não estamos falando de uma barreira física, por exemplo, de rebaixar uma calçada, de adaptar um semáforo, de garantir um ônibus com elevação para cadeira de roda, né, e nem de uma tecnologia assistiva, né, mas a gente está falando, né, quando falamos da barreira atitudinal, nós falamos de atitudes preconceituosas e até negligente mesmo, né, contra as pessoas com deficiência. Falamos da dificuldade de acesso, da opressão, do preconceito, né, por ser uma pessoa com deficiência, né? Portanto, a gente fala, né, quando falamos de essa barreira atitudinal, a gente fala do próprio capacitismo, né? Então, né, assim, a gente defende que a experiência da deficiência deve ser entendida, né, conforme eu falei, como uma das características da diversidade humana, assim como tantas outras existentes, né, que eu já, inclusive, já pontuei aqui a exemplo da população negra,
homens e mulheres trans, né, enfim. Então, esse tema, então, vem tentar, né, nesse mês que a gente lança, né, no 15 de maio, no dia do assistente social, ele vem para tentar dar visibilidade a esse preconceito contra as pessoas com deficiência, né? E a gente acredita, né, que essa campanha ela vai contribuir para a categoria e para toda a sociedade, na verdade, não só compreender, né, esse termo, né, o capacitismo, mas também a enfrentá-lo a partir do entendimento de como ele se expressa e de como ele se reproduz, né, no nosso cotidiano. Na verdade, a opção, né, a opção política desse conjunto do Cefes-Cres de comemorar o nosso dia, né, fazendo dele uma campanha anual de reflexão, né, para a gente não falar só para nós mesmos, então foi uma decisão política do conjunto, mas fazer a nossa campanha reverberar para a sociedade. Então, em vez da gente, isso também foi decidido, né, quando eu falo a decisão política do conjunto, é porque foi decidida nos nossos encontros nacionais, né? Então, transformar a celebração do Dia e do Assistente Social uma campanha de gestão foi decisão nossa, né? Do conjunto de assistentes sociais presentes naquela época no encontro estadual, né? Então, para isso, então, é importante fazer com que ele se reverbere, né? Não fique aqui só nessa discussão de maio, só na discussão para dentro de nós mesmos, né? Então, é importante que cada uma de nós, né, nos apropriemos ó, desse conceito, né? E nos propomos a enfrentar e a falar do capacitismo e fazer da luta anticapacitista, né, no nosso cotidiano profissional, né? Com as pessoas, com todas as pessoas que a gente convive, com as pessoas que nós atendemos, com os nossos empregadores e colegas de trabalho, que isso é muito importante, enfim, né? Em cada espaço que nós estivermos, né, e com a sociedade de uma forma geral, é importante que a gente fale dessa luta, né? E que a gente seja capaz não somente de não reproduzir falas do senso comum, né, que diminui as pessoas com deficiência, né, de não reproduzir brincadeiras que as estigmatiza ou que as coloca em situação vexatória, né, quando, na verdade, aparentemente essas brincadeiras e essas falas, né, possam parecer inofensivas, né, e, na verdade, né, até pela nossa cultura, pelo aquilo que a gente aprendeu, cresceu, né, lidando, a gente pode achar que está fazendo uma brincadeira, mas de fato a gente está ofendendo aquela pessoa, a gente está sendo agressivo e violento, né? Então, que nós sejamos capazes de rebater, né, e combater, né, cada uma dessas falas e dessas atitudes, né, quando depararmos com ela. Como eu disse, não apenas, né, nos nossos espaços de trabalho, mas na nossa existência, na verdade, na nossa vida, né, em qualquer lugar que estejamos, né? Porque, afinal de contas, né, esse mote que a gente traz, nossa liberdade é anticapacitista e precisa também ser anticapitalista, né? É, a gente precisa também contribuir, né, para retirar, né, as pessoas com deficiência. Eu acho que essa campanha, né, tem esse intuito de tirar essas pessoas do lugar do invisível, né? É como tem feito o próprio movimento das pessoas com deficiência, né, com toda a força e toda a plenitude aí desses movimentos. Inclusive, eu acompanho o Conselho Estadual e vejo, né, o tanto que as pessoas que o compõem, né, e o tanto que eles estão empenhados nisso, né? Isso porque a própria convivência, né, com a diversidade, ela não só garante a inclusão das pessoas atípicas e das pessoas diversas, né, mas também garante o nosso processo de humanização, né, e conviver com a diferença é fundamental nesse processo, né? Então é isso, gente, né? Que possamos sair daqui hoje com algumas inquietações, algumas reflexões, né? Que sejamos cada dia pessoas melhores, né? Um grande abraço aí a cada um e a cada uma de vocês e que sigamos incansáveis aí entre tantas lutas cotidianas, né? E hoje, né, em especial, e nesse mês de maio que está acabando, e no resto do ano, e para a nossa vida, né, que a gente carregue aí
essa bandeira do anticapacitismo. Um beijo e aguardo aí você. Muito obrigada, Angelita. Foram ótimas essas contribuições para a gente refletir, né, sobre a nossa ação profissional, nossa praxis, né? Vou passar a palavra agora para Suzana Alves, né, nossa conselheira, nossa garota propaganda maravilhosa. Sua palavra é com você. O microfone está desligado, Su. É a mania de deixar o microfone já fechado. Boa noite, Ju, boa noite, Angelito, Anderson. Boa noite para todas as pessoas que estão presentes hoje nessa live. Eu quero dizer que é um momento muito especial. Eu estou muito feliz pelo convite feito pelo CRES-MG para estar aqui hoje conversando com vocês um pouquinho sobre esse mote, né? Essa liberdade, essa nossa liberdade anticapacitista, um tema tão relevante, tão importante para a gente na nossa sociedade. Eu sou Suzana, eu sou uma mulher preta, tenho cabelo crespo, estou usando uma argola dourada, estou com vestido de manga comprida no tom de uva, estou usando um brilho labial na cor também de uva, tenho o nariz achatado, tenho uma boca com os lábios grossos e atrás de mim tem uma janela que tem uma cortina. Eu quero dizer que essa pauta ela é muito importante para que a gente possa, a partir de hoje, ter uma reflexão melhor sobre a luta anticapacitista. A Angelita ela já trouxe muitos conceitos do que é o capacitismo, né, sobre o conceito da deficiência, sobre essa luta que o serviço social não é desde agora que está começando, mas ele tem evidenciado essa luta a partir do encontro do descentralizado, nacional que teve no ano passado, que eu tive a oportunidade de estar presente, né, nessa luta com demais outras profissionais que tinham algum tipo de deficiência ou neurodiversidade. Foi um encontro que estimulou a essa reflexão de que estratégias, de que ações nós poderíamos fazer para tirar todo tipo de preconceito voltado para a pessoa com deficiência, né? Então, alguns colegas ainda não estão habituados com esse termo capacitismo. O capacitismo é nada mais do que toda forma de opressão, discriminação, de preconceito voltado para a pessoa com deficiência, né? A sociedade, ela é a nossa principal barreira. Não é o meu corpo, Suzana, que tem uma limitação, mas sim essa sociedade que vem constituindo nessa barreira. E eu queria também pontuar que eu sou uma mulher PCD, né? Eu tenho uma mobilidade reduzida, eu faço uso de duas muletas para a minha melhor locomoção, né? Eu não nasci com deficiência, por isso que a gente fala que a deficiência também, ela não é uma doença. Ela é uma condição, eu tenho uma característica física, mas a doença, ela pode tornar uma pessoa com uma deficiência específica. No meu caso, eu tenho uma mobilidade reduzida, né, de um processo, de uma patologia grave que eu tive, que fiquei acamada, que já passei por todos os tipos de processos para ter uma melhor locomoção, como uma cadeira de roda, um andador, e hoje eu estou usando as muletas. Eu fico bem contemplada com a fala da colega que falou anteriormente, porque o serviço social, ele vem trabalhando com essa luta desde 1960 através de movimentos sociais. E foi a partir do ano de 1980 que esses movimentos sociais, eles se intensificaram mais para a luta da garantia das pessoas, né, terem os direitos de ter um acesso a uma política pública voltada com a pessoa com deficiência. Eu hoje posso falar com vocês porque eu vivo essa situação. Eu acredito que eu estou tendo esse espaço de fala, é o meu momento de fala, porque eu vivo isso no meu dia a dia, né? Não é fácil, porque a gente encontra sempre as barreiras físicas, como os acessos, as questões de acessibilidade. Né? É uma forma quando eu vou me locomover, não tem uma rampa adequada, não tem um corrimão que eu possa subir uma escada, que eu tenho uma rampa dentro das normas da ABNT, da NBR, né? Principalmente essas questões também da barreira atitudinal, que é essa barreira que a gente encontra no nosso dia a dia, que é a barreira que as pessoas
olham para a gente e nos definem a partir da deficiência, e não Suzana como pessoa. Suzana, ela é evidente, é a pessoa que a gente tem que abrilhantar, é o ser que está ali na frente. Então, eu penso que essa luta anticapacitista, ela não veio, não é só nessa questão de modismo, assim como a luta antirracista, porque eu também encontro esses desafios ao longo da minha vida. Eu já sofri todas as formas de racismo, né? Então, assim, não é só uma luta anticapacitista, mas que essa luta ela vem agora para ficar, para somar e para dizer que nós, profissionais com e sem deficiências, podemos estar em qualquer espaço, independente, porque o que eu falo, as barreiras estão na sociedade, não está no meu corpo. E quando a gente fala na questão de acessibilidade, eu não estou falando só para a Suzana ou qualquer outra pessoa que tem algum tipo de deficiência. Eu estou falando para todas as pessoas que ao longo da sua vida também, ela pode ter algum tipo de deficiência e vai precisar de uma necessidade especial. Por isso também que a gente não usa o termo pessoas com necessidades especiais, né? A Lei Brasileira de Inclusão de 2015, né, na Lei 13.146, ela veio tratar, né? Ela muda a nomenclatura para pessoas com deficiência. E ainda assim, a gente percebe que as pessoas ainda não estão em desconstrução, ainda continuam usando, né, o termo portador de deficiência. O que é portar? É você pegar algo e passar para alguém. A deficiência não se porta. Então, são características. E isso que a gente tem que levar para o nosso trabalho, a nossa conscientização, como nós podemos tornar assistentes sociais anticapacitistas. A gente tem que ter um letramento. Esse letramento é começar a partir das palavras, das expressões que a gente ainda usa no nosso cotidiano. Muitas das vezes, eu mesmo, Suzana, já usei várias expressões capacitistas que, no meu entendimento, não ofendia. Quando eu comecei a observar e buscar informações, eu comecei a compreender essas palavras capacitistas que tendem a diminuir a pessoa com deficiência. Né? Por exemplo, a gente pode citar quando você remete uma pessoa, deu uma de João sem braço, você está ofendendo uma pessoa que não tem os membros superiores. Fingiu demência, você pode estar ofendendo uma pessoa que tem uma patologia, uma doença mental. É, tem outra questão que as pessoas falam, é retardado, né? Você está falando e remetendo a uma pessoa que tem síndrome de Down. Então, assim, são falas capacitistas que tendem a ofender a pessoa com deficiência. É como se nós fôssemos invisíveis para a nossa sociedade, como a Angelisa bem pontuou. Né? O que é esse capacitismo? É uma forma de discriminação, preconceito, segregação. E essa luta anticapacitista, ela tem o propósito de extinguir toda discriminação voltada para a pessoa com deficiência, garantindo, assim, o seu direito de igualdade em todas as condições, né? É tornar-se os desiguais iguais. Então, a gente já fala no aspecto da equidade. Então, isso é muito fundamental. E é necessário que nós, enquanto profissionais, assistentes sociais, entendemos e reivindiquemos sempre esses direitos da pessoa com deficiência, bem como no divulgue o nome dado à prática, né? De todo tipo de discriminação contra ela. Compete à nossa categoria hoje, coletivamente, né, defender que a pessoa com deficiência ela tem que ter na premissa do campo dos direitos humanos, na ótica da justiça social, com toda a equidade, com todo o seu direito, né, com todo o seu acesso. É fundamental que nós sejamos diferenciados. E para a gente fazer essa desconstrução, eu falo que o Cefes-Cres, ele tem no seu site todas as bandeiras de lutas, todos os equipamentos, todos os tipos de acesso que você, assistente social, pode estar indo ali, pegar um recurso, ler. Foi a partir de 2022, por exemplo, que o CBAS, o Congresso Brasileiro de Assistência Social, trouxe para a sua mesa sobre a luta anticapacitista. Né? No ano passado, houve também é, é, eu esqueci a palavra aqui que eu queria usar sobre é, de Libras. Ai, gente, me deu um branco aqui, Juliana, me Glossário ajuda? de Libras. É Isso, o o glossário. glossário de Libras, que é muito importante também a gente ter esse acesso.
Veio também as cartilhas a partir de 2021 que fala, né, que aborda todo tipo de preconceito voltado contra a pessoa com deficiência. É, também é importante eu também ressaltar aqui para vocês as características dessa população com deficiência, né? A maioria é mulher negra, a maioria é a população preta, a maioria são pessoas negras que têm uma baixa empregabilidade, uma baixa escolaridade. Então, assim, esse debate, ele ainda é inviabilizado na nossa sociedade. Ainda assim, existe um distanciamento da categoria do serviço social e da sociedade quanto a isso, né? Então, esse debate, ele tem que estar ancorado agora como bandeira de luta e que não seja só agora, no mês de maio, né? 15 de maio, que teve essa propaganda maravilhosa, que teve essa campanha maravilhosa que traz como mote nossa liberdade anticapacitista, porque nós, assistentes sociais com deficiência, nós somos capazes. E o objetivo sempre será ampliar esse movimento o quanto nós somos profissionais do serviço social, né? E esse termo capacitismo, ele vai sempre remeter, ele se materializa através de atitudes preconceituosas que hierarquizam sujeitos em função da adequação de seus corpos ao ideal de beleza e capacidade funcional. Como base no capacitismo, discriminam-se a pessoa com deficiência. É você olhar para a Suzana e achar que ela não tem condições de estar nesses espaços, né? Eu, por exemplo, a Angelisa trabalha no INSS e o Madison também, né? Eu era uma pessoa que eu era aposentada. E eu deixei a aposentadoria porque quando eu me realizei como assistente social, fiz o curso de serviço social, eu comecei a ter outra visão. Eu quis questionar, eu quis buscar conhecimento, eu quis ir atrás dos meus direitos e eu queria ser uma pessoa que eu poderia tanto me emancipar, ter minha dignidade voltada e também de viabilizar direito dessas pessoas que não têm acesso ao seu direito. Então, foi a partir disso que eu quis dar baixa nessa aposentadoria, voltar para o Locus. Hoje eu trabalho como assistente social na rede básica da educação. Trabalho diretamente também com alunos da inclusão. Tem vários alunos com todos os tipos de deficiência, neurodiversidade, né? Que entra aí o TDAH, que entra o autismo. Tem também as deficiências ocultas, essas também que devem ser lembradas, que são aquelas deficiências que a gente não consegue visualizar a olho nu, que são, por exemplo, o lúpus, a fibromialgia, uma esclerose múltipla e dentre outras. Então, assim, eu gostaria nessa noite que vocês tivessem mais, né, empatia quando estiver fazendo o seu trabalho como assistente social, sair da sua zona de conforto, procurar atender os usuários com uma forma de respeito para garantir a eles ali aqueles direitos que eles necessitam, né, o acesso que eles podem ter. Talvez você está no seu local de trabalho, não tem uma acessibilidade, mas você pode sair ali do seu conforto e ir em outro espaço que tem uma acessibilidade para uma pessoa cadeirante que vá buscar um acesso ao seu direito. Então, assim, é se colocar no lugar do outro. Eu nunca me imaginava de estar nessa condição. E digo para vocês, não me arrependo, não questiono. E foi através da deficiência que eu estou nesse espaço hoje, levantando essa bandeira de luta, com certeza representando toda a categoria das pessoas com deficiência, dos assistentes sociais. E eu quero aqui também ressaltar a importância, né, dos campos de estágio. Quando eu fui estagiar aqui mesmo em Montes Claros, eu tive o privilégio de ter uns professores que tiveram empatia de mostrar um ambiente que eu estaria com mais acesso. E quando eu fui fazer esse estágio, eu tive uma supervisora com deficiência, e vocês não imaginam a minha felicidade de vê-la naquele campo. E foi a partir dali que eu construí também como assistente social, porque eu me senti capaz de estar nesse lugar, porque nós ainda somos invisibilizados na sociedade. Por mais que eu, Suzana, esteja aqui hoje com vocês falando, relatando, a vivência, ela é diferente da teoria, né? Existem muitas leis, legislações, é muito bonito no papel, mas a gente tem que tirar essa teoria, trazer para a prática.
e trazer para a nossa praxis também, enquanto assistentes sociais. Que a nossa bandeira ela seja levantada, que ela seja ecoada por todos os cantos do Brasil, né? Que não fique só no mês de maio. Essa luta não é só minha, essa luta é coletiva, é de todas e todos nós presentes. Que nós, assistentes sociais, tenhamos essa formação e que a gente possa, através dessa luta, buscar uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais equânime, uma sociedade de justiça social, uma sociedade que valorize o nosso projeto social, o nosso projeto ético-político. Então, era isso que eu queria passar para vocês nessa noite, porque eu já me sinto contemplada com a fala da Angelita que ela veio trazendo, né, sobre a importância, e dizer para vocês, nos olhos, com os olhos do coração, nos olhos como pessoa, nos veem como pessoas, nós somos pessoas e nós podemos estarmos em qualquer espaço. A diferença é que eu tenho que ter um espaço acessível. Não só Suzana. Qualquer pessoa ao longo da sua vida pode precisar ter uma acessibilidade. Porque a gente fala necessidades especiais. Ao longo da sua vida, você pode quebrar uma perninha, um bracinho, pode ter uma gravidez de risco, pode ter um sobrepeso, pode ter uma osteoporose e vai precisar de uma acessibilidade. Então, quando eu falo de acessibilidade, eu não estou falando só para a gente, não. Eu estou falando como um todo. Eu só queria que vocês tivessem mais empatia na hora que fazer o seu reconhecimento, atender as pessoas ali que vai buscar os seus direitos, porque muitas vezes essas pessoas não conhecem os seus direitos, não sabem o que que é, e somos nós que temos que fazer a diferença nesses espaços. É se vestir mesmo de empatia, de amor ao próximo mesmo, porque na vida a gente não sabe o que pode acontecer. Né? Eu nasci sem nenhuma deficiência, hoje eu estou nesse mundo da inclusão e sou, assim, eu fico muito feliz de estar nesse espaço, podendo trazer um pouquinho dessa experiência de vida e de dizer que, para chegar nesse CRES, eu saí da minha zona de conforto de aposentada durante 9 anos, voltei para o mercado de trabalho, fiquei lá durante um ano, fui convidada para entrar na gestão do CRES. Eu não era de militância assim ativa, justamente pelos espaços de acessibilidade que não tinha na minha região, mas eu sempre assim busquei essas informações de estar ali presente, e foi a partir do meu trabalho enquanto assistente social na área da educação, né, que as pessoas começaram a observar que a gente pode estar em todos os espaços, basta a gente querer. E o mestrado, ele chegou para mim de uma forma maravilhosa, porque quando eu ia na reunião do CRES, na gestão, eu ficava assim maravilhada em ver a Juliano, Cláudia, Fabiana, tantos outros estudando. Aí eu pensei, gente, eu tenho que buscar mais conhecimento, eu tenho que buscar mais conhecimento para aprender. E é justamente buscando esse conhecimento que eu fiz um projeto voltado com a política de acessibilidade e inclusão, consegui passar, né? Hoje estou como mestranda, estou defendendo essa luta, tentando ter mais conhecimento e pegar essa dissertação minha e levar, né, para assim, para um reconhecimento assim que eu falo nessa questão de que a minha tese, que a minha dissertação, ela tem a validade para a sociedade, que não fique só no papel. Quem sabe ela torne até uma política pública que venha ajudar essas pessoas que tanto necessitam. Era essa mensagem que eu queria deixar para vocês e dizer que eu estou muito feliz e dizer também, né, que eu virei a garota propaganda. Assim, foi um dia muito feliz, eu não esperava. Foi um espaço que eu estou em construção todos os dias. Eu também não sei muita coisa, estou aprendendo. Todos os dias eu tenho que ler para aprender também. E para dizer que nós estamos aqui, nós somos visíveis, nós somos pessoas. E é isso que vocês têm que olhar para a gente. Nós somos pessoas visíveis e que podemos estar em todos os nossos espaços. Então, que essa luta anticapacitista ela venha e que seja agregada, valorizada, estudada, acompanhada, não só nesse mês, mas como tantos outros meses, os outros anos, assim como a luta antirracista, como toda outra forma contra as pessoas LGBTQIA+, pessoas em situação de rua e dentre outras. Eu quero deixar aqui o meu beijo, meu abraço para vocês e dizer que eu estou muito feliz de estar participando desse momento tão importante de um espaço, né, assim, que eu estou tendo a oportunidade de mostrar que nós podemos estar em qualquer lugar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Suzana. O chat aqui tá bombando de elogios para você, pela sua fala, como que emociona e como que traz a inspiração para a gente. Você nos inspira. E quando a gente estava montando essa atividade, né? Eu, a Glaucia, Luciana, Micheline, Corina, Denise, Thalita, Luciana, a gente não deu, a gente falou, gente, a Su tem que estar com a gente. Você aceitou assim de pronto o convite de estar aqui porque a gente sabe a mulher inspiradora que você é e o quanto que seu relato, né, ia impactar nesse dia e trazer, né, assim, essa mensagem de uma forma, de um lugar bem importante para todos nós aqui, né? Então, muito obrigada pela sua fala e vou passar agora a palavra para o Wenderson, por favor. Bom, obrigado, Juliana. Boa noite para todas, para todos aqui presentes. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Se eu não me engano, eu acho que é o terceiro momento que eu compartilho, que eu congratulo também com os nossos colegas assistentes sociais em CREs diferentes ao longo desse mês de maio. Eu já estive no CRES Bahia, já estive no CRES Paraná e não poderia, né, deixar de também compartilhar esse momento aqui com o CRES Minas Gerais para falar dessa temática tão importante, né? Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer enormemente aí o convite. Para mim é um prazer, é uma responsabilidade, é uma honra estar aqui nesse momento com vocês. Eu faço aqui brevemente a minha audiodescrição. Eu sou um homem de pele branca, de cabelos pretos. Eu uso óculos, tenho uma barba. Eu estou usando aqui uma camiseta azul escuro de gola polo. Aqui ao fundo tem uma parede branca, tem uma janela de madeira e também tem uma estante ali de alumínio. Eu falo aqui do meu quarto escritório. Estou em Unai, Minas Gerais, aqui no noroeste de Minas, onde eu atuo. Eu sou trabalhador da Previdência Social, sou um homem sem deficiência. Eu sempre faço, né, essa apresentação de que eu sou uma pessoa sem deficiência, porque, embora a minha temática de atuação, de pesquisa, pós-graduação, aí seja na temática da deficiência, é muito comum as pessoas pensarem que eu sou uma pessoa com deficiência. Eu não sou uma pessoa com deficiência, mas eu faço pesquisas com as pessoas com deficiência sobre a temática da deficiência, das políticas sociais e dos direitos humanos. Então, para mim é um prazer estar aqui, e é também aqui um desafio, né? Falar depois da Angelita, falar depois da Suzana, a Suzana aí que nos brindou com inquietações tão importantes, com falas tão importantes. A Angelita também fazendo um resgate, é, até chegarmos no momento que nós estamos, né, tão importante, tão celebrado, do nosso conjunto Cefes-Cres chamar atenção para a luta anticapacitista, algo, né, que era uma demanda, algo que veio sendo construído aí nas lutas, nas pautas, nas articulações, mas algo também muito esperado, né, pela categoria. Então, que nós tenhamos, né, assim como várias outras atividades aí já a serem desenvolvidas, o próprio seminário no ano que vem, em Recife, que nós podemos ser daqui para frente, né, que a gente possa nivelar de agora para mais e mais atividades, consolidando essa temática como algo, como foi aqui já dito, da visibilidade. Na verdade, eu quis trazer aqui algumas questões para a gente poder conversar, que eu acredito tentando relacionar com como que a gente poderia também, de certa forma, trazer essa temática como algo e onde reside, pelo menos na minha análise, as principais potencialidades da nossa atuação profissional nessa temática, seja da luta anticapacitista, seja dos direitos das pessoas com deficiência, né, na efetivação e na garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Claro que é muito próximo, né, ao mesmo tempo que a gente fala da luta, consolidação e expansão dos direitos das pessoas com deficiência, a gente também está falando da luta anticapacitista, mas isso requer também, em alguma medida, um olhar diferenciado para o modo como esses processos se constituem, né?
Aqui, como falado, se eu não me engano, pela própria Juliana, assim como o próprio conceito de deficiência é uma temática ainda em disputa e uma franca disputa, né, em alguns momentos aberta, explícita, por modelos compreensivos, por modelos que se pretendem interventivos sobre a deficiência, a própria conceituação de capacitismo também, ela é algo enquanto uma categoria que ela é importante do ponto de vista político, mas ela também acaba estando em disputa, né, por perspectivas teóricas, por perspectivas políticas, e é importante a gente ter isso em mente, né? Não não, as pessoas não são, né, tábuas rasas, isentas ali de sentido, e as pessoas que vão para a luta política, elas também não são isentas, elas trazem ali a sua visão de mundo, e tanto o que diz respeito à definição de deficiência, que é intermediada aí por várias formas distintas de compreendê-la e descrevê-la, o capacitismo também. A gente poderia aqui fazer uma leitura, se a gente fosse aqui fazer uma revisão de literatura do modo como essa definição, essa categoria do capacitismo foi surgindo nos últimos anos, a gente percebe que há ali distintas formas, né, de compreendê-la. A gente tem uma vantagem que é uma discussão que surge a partir do sul global, né, de forma muito assentada na ideia contra-colonial, ou decolonial, para quem preferir, mas também aqui, como já dito, muito relacionado à luta também anticapitalista, né? Uma luta de denunciar o modo como o nosso modo de produção ele se organiza a partir de um conjunto muito heterogêneo de formas de classificar e desclassificar as pessoas em função da sua diversidade corporal. Então, acho que o primeiro ponto que a gente realmente precisa de quebrar aí é esse romantismo de que dá para falar das duas coisas diferentes. E não dá para falar desses dois modos. A luta anticapacitista é a luta anticapitalista, porque o modo como a própria definição, em alguma medida, de deficiência foi se constituindo, ela foi se constituindo, se elaborando a partir da estruturação do modo de produção capitalista. Claro que existiam as pessoas com deficiência antes do modo de produção capitalista, basta a gente se recordar, né, das as imagens que a gente tinha ali nos nossos livros de história do ensino médio, em que às vezes algumas das pinturas ali da Idade Média tinha alguns corpos com deficiência, né, alguns corpos que apresentavam ali deficiência física. Então, claro que a deficiência física existia, ela não é uma invenção, obviamente, do capitalismo, mas o modo como os valores, né, nesse modo de produção se constitui, ele coloca em contraposição o corpo com deficiência. Aqui, como já falado, como um grande primeiro modelo é o modelo do corpo capaz, do corpo hábil a ser explorado, né, pelo regime capitalista, mas isso ainda se sustenta em vários outros valores muito dispersos na sociedade que talvez estruturam a nossa sociedade moderna, a nossa sociedade ocidental. Então, as raízes da desigualdade, da deficiência, ela é muito profunda no modo como a gente precisa, em alguma medida, percebê-la para fazer essa boa leitura, para poder intervir nessas questões, né? Então, esse é um primeiro ponto muito importante, que eu acho que o serviço social tem muito que contribuir nessa discussão, né? Porque nós fazemos uma leitura do ponto de vista da nossa perspectiva teórico-metodológica, numa postura crítica de análise da realidade, e nesse sentido a gente tem muito o que descortinar do modo como a deficiência ela se apresenta de uma forma mais fenomênica, superficial, fragmentada na sociedade, como a Angelita disse, muitas das vezes como sinônimo de incapacidade para o trabalho, e a gente sabe que ela não é sinônimo de incapacidade para o trabalho, embora tenha uma relação muito umbilical com a noção de trabalho, se a gente recuperar aquela noção de trabalho enquanto
ontologia do ser social, né? O trabalho é o principal marcador e a nossa matriz enquanto constituição do ser social, e é a matriz de toda a nossa praxis social, mas ele não é, corpo com deficiência não é a antítese do corpo capaz, porque essa noção de trabalho enquanto constituidor do ser social, ela se reconfigura de outra forma no capitalismo, enquanto trabalho para o seu valor de troca, né, como a gente sabe muito bem, no sentido de ser o trabalho institucionalizado, o trabalho alienado, o trabalho que sai daquela condição de definidor da nossa condição humana para ser um trabalho que é meramente um emprego em troca de um salário para nossa sobrevivência, numa perspectiva completamente distinta do modo como a gente se percebe naquele trabalho, enquanto sentidos do trabalho. Mas eu também gosto de adicionar a essa interpretação um outro aspecto, até para a gente poder recuperar o próprio Lukács também, quando ele retoma a ideia de trabalho como ontologia do ser social. Eu gosto muito do que ele chama de posições teleológicas secundárias, que diz respeito ao que ele chama de relações interativas ou interações sociais, como a gente mais facilmente compreende. Porque ele vai dizer, olha, o trabalho é essa característica definidor da condição humana, é o ser humano social, o homem social, o ser social, só é assim em função do trabalho, que é completamente diferente de todas as outras espécies, mas ele também se socializa por meio das interações sociais. E as interações sociais é uma categoria muito cara para a compreensão contemporânea de deficiência, né? Quando a gente supera o modelo médico que descreve o corpo com deficiência enquanto corpo deficitário, o corpo anormal, e traz a ideia de que a deficiência não está no corpo, mas está na sociedade, como aqui a Suzana trouxe na sua fala tão potente, que a Angelita também recuperou. Então, o que o modelo social conseguiu trazer desde os anos 70, de uma nova, né, ideia, uma nova, e também epistemológico de dizer, olha, a deficiência não está no meu corpo. O que eu tenho é uma diversidade que compõe a diversidade humana. A deficiência está no momento em que a sociedade não está preparada para a minha diversidade. Então, esse giro provocado pelo chamado modelo social da deficiência, que tem uma base, né, na sua primeira geração totalmente constituída pelo marxismo, pelo materialismo histórico dialético. Claro que depois vão vir outras gerações dos estudos feministas, dos estudos culturalistas, dos estudos pós-estruturalistas, mas a base inicial da primeira geração do modelo social é muito calcada em teóricos, né, de perspectiva marxista, do materialismo histórico dialético, que consegue trazer aqui algumas noções muito importantes para o modo como a gente conseguiu, de alguma forma, anunciar aquilo que as pessoas com deficiência diziam há muito tempo, mas teve um conjunto de condições ali nos anos 70, né, político, acadêmicos, que permitiu essa compreensão se institucionalizar por meio de uma luta política, né, porque o movimento social ele não é um movimento acadêmico, ele é um movimento, antes de qualquer coisa, um movimento político de crítica do modelo médico, um modelo médico que criava aí o corpo com deficiência, né, nessa ideia normativa do ponto de vista do corpo anormal. Então, portanto, a intervenção para as pessoas com deficiência se dava apenas do ponto de vista da saúde, e as pessoas com deficiência começam a dizer, olha, mas saúde é um direito universal, não é à toa que esse movimento surge no próprio Reino Unido, né, o primeiro país onde afirma corajosamente o direito à saúde como um direito universal no pós-Segunda Guerra Mundial. Não à toa ali as pessoas com deficiência começaram a dizer, olha, acesso à saúde é um direito de todo mundo. A gente precisa muito mais do que saúde. A gente precisa de rampa, a gente precisa de acessibilidade, a gente precisa de que os entornos sejam acessíveis a essa diversidade. Isso traz aqui um giro importante, mas também no desenvolver aí dessa nova perspectiva foi se percebendo
que, para além das barreiras, dos fatores ambientais que são opressores, que não assimilam essa diversidade humana, vários outros elementos aí foram surgindo, né? Essa perspectiva da interação social foi algo bem importante numa geração aí nos anos 90, no início dos anos 2000, e que, junto a toda a discussão do próprio capacitismo, traz uma outra força importante, né? Então, as pessoas com deficiência não são reduzidas aos seus corpos, embora o capitalismo exatamente tem isso como a sua matriz principal, né? O capitalismo é essa engenharia aí ardilosa que transforma as pessoas em reféns dos seus próprios corpos. E o que o sistema opressivo do capacitismo traz é que, para o capitalismo, as pessoas com deficiência, nem para ser reféns dos seus próprios corpos, elas acabam servindo. Né? E a gente pode dizer, mas isso não é mais assim, isso foi lá no início da Revolução Industrial, onde os corpos com deficiência não eram os corpos aliáveis para serem... mas vai olhar hoje as dificuldades que a gente tem para incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Olha os dados da PNAD contínua do ano passado, que demonstra que o Brasil tem lei de cotas, o Brasil tem política pública de trabalho e emprego, o Brasil tem política de assistência social, inclusive com um benefício que incentiva as pessoas a irem para o mercado de trabalho se são beneficiárias do BPC, que é o caso do auxílio inclusão, que tem pouquíssima concessão. Não é porque, claro, que falta mais divulgação sobre o benefício e tudo mais, mas não é nem isso. As dificuldades são estruturais para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho não está afim de... porque ele não é, né, constituinte da sua característica assumir aí e assimilar a diversidade corporal como algo que vai compor, né, ali o mercado de trabalho como um todo. Então, a gente tem desafios gigantescos do ponto de vista de inclusão no mercado de trabalho hoje, em 2024. Então, não é algo só lá do ponto de vista das primeiras fases da Revolução Industrial, que o corpo com deficiência realmente era o corpo a não ser explorado, né? Não cumpria com as expectativas de um corpo hábil, capaz a ser explorado ali nos regimes né, de exploração das fábricas e tudo mais. Entretanto, a gente continua tendo esses enormes desafios aí para a inclusão no mercado de trabalho, e não é à toa, porque não é vocação do mercado de trabalho no regime capitalista assimilar e atender a essa diversidade aí trazida pelas pessoas com deficiência. Então, eu penso que uma das principais contribuições, né, que a gente aqui, só para poder escolher, porque a gente tem o tempo aqui, né, para a gente poder discutir, mas eu acho que o modo como a gente faz a leitura da realidade, a nossa categoria profissional faz a leitura da realidade, naquela ideia de que, a gente sabe que a deficiência ela tem uma causa e uma produção material, mas o modo como a gente percebe a deficiência, ela não se dá de modo imediato, porque o modo como a deficiência ela é percebida na sua manifestação ainda mais fenomênica, né, mais superficial, como a Angelita trouxe, sendo traduzida como um corpo incapaz para o trabalho. E é o nosso papel, acho que uma grande contribuição que a gente tem, que a gente pode dar, é como que a gente pode, a partir do nosso fazer profissional, traduzir ou compreender, a partir dessas expressões mais superficiais, fenomênicas, aí, do modo como a deficiência se expressa na sociedade, enquanto corpo anormal, enquanto corpo objeto, enquanto corpo que ele não é assimilado, como a Suzana disse, dentro dos padrões de beleza, dos padrões estéticos, como que a gente sai dessas fragmentações que se tem da compreensão da deficiência para chegar na sua essência de forma mais nuclear daquilo que projeta e que produz e que sustenta a deficiência. Eu costumo dizer que um dos maiores desafios que a gente tem com o capacitismo é porque, se a gente comparar o capacitismo
com outras formas de opressão, como racismo, sexismo, homofobia e vários outros desses regimes de opressão, eu vejo o capacitismo como sustentado por elementos muito mais dispersos e elementos muito mais distintos na sociedade do que essas outras formas de opressão que a gente tem. Porque, ora, o capacitismo ele é um regime que discrimina o corpo porque o corpo com deficiência é um corpo incapaz, porque é um corpo que não cumpre com os padrões de beleza, como a Suzana disse, porque é um corpo também que é um corpo adoecido, porque é um corpo que ele é incômodo do ponto de vista das relações sociais, das relações comunitárias, das relações afetivas familiares, né? Aqui, quem aqui não conhece uma pessoa, uma família que tem uma criança autista e que deixa de frequentar reuniões familiares porque tanto para a família quanto para os pais, eles não aguentam mais ter ali aquele olhar torto, aquele olhar de, nossa, lá vem aquela criança que não para um minuto, ou seja, o corpo com deficiência é esse corpo que, paradoxalmente, ele é uma temática que invisibiliza as pessoas com deficiência, em alguns momentos é esse corpo que incomoda, esse corpo que, aqui, né, eu estou usando corpo, mas me entenda num sentido um pouco mais geral, porque, claro, quando eu estou falando de corpo, eu também estou querendo trazer as questões no sentido das deficiências aí que estão, né, relacionadas aos impedimentos mentais, às alterações comportamentais nesse sentido mais geral. Não estou falando aqui só da deficiência do ponto de vista dos impedimentos físicos, das alterações físicas, né? Aqui corpo no sentido de corpo-mente, né? Não tentando distinguir ou excluir a perspectiva aí dos impedimentos mentais, dos impedimentos intelectuais. Então, eu vejo um dos maiores desafios quando a gente pensa a questão da desigualdade, da deficiência, e como que a categoria do capacitismo pode ser uma categoria política importante, ao mesmo tempo em que a nossa atuação profissional pode se valer dessa categoria para pensar a lógica de organização da sociedade, a lógica de até como fundamento moral que hierarquiza os corpos a partir dessa noção, ela é muito diversa, ela é muito dispersa, porque tem também uma base moral muito sedimentada a partir de concepções que vão subalternizando em muito o corpo com deficiência para muito além daquela ideia de meramente o corpo incapaz para o trabalho. Então, é o corpo incapaz para o trabalho, mas é também o corpo que a escola não está preparada para atender aquelas demandas da diversidade, que as relações sociais, afetivas, culturais, comunitárias também não acolhem essa diversidade, porque esse corpo ele incomoda. E aqui eu estou falando corpo, mas me entenda, não reduzindo a deficiência ao corpo, pelo contrário, mas trazendo uma ideia de que a deficiência ela é essa produção, essa relação de desigualdade, mas ela sempre é referenciada ao corpo. É claro que a gente não pode reduzir a deficiência ao corpo. A deficiência é esse sistema de opressão, esse sistema de desigualdade que surge da interação desse corpo com o meio, mas em alguma medida, né, a gente também não pode esquecer esse outro polo dessa relação, que é a própria diversidade corporal. Então, e principalmente pelo modo como, né, o nosso sistema de produção capitalista se organiza, de certa forma, reduzindo qualquer diversidade que foge dos padrões, aqui como trazido pela Angelita, qualquer diversidade que foge desses padrões, ela vai sendo cada vez mais subalternizada até o ponto de chegar num grau de quase animalização, né? De certa forma, um regime de opressão que é muito parecido com o próprio racismo. Né? O racismo também reduz as pessoas de pele não branca, né? Aqui eu não vou dizer nem de pele negra, mas basta não ser
basta não ser uma pessoa branca para que as pessoas vão sendo destituídas por esses processos de opressão e de desigualdade e discriminação. Aos poucos, as pessoas vão sendo destituídas até mesmo da sua capacidade de exercer, seja a sua cidadania e até mesmo destituída da sua dignidade, né? Tentando animalizar cada vez mais essas pessoas. Não é à toa, né, que xingamentos, expressões aí racistas e expressões também capacitistas, elas aproximam muito, né, de xingamentos aí com base em animais, né, trazem ali as questões, não é à toa, porque essa questão da animalização é uma forma, né, de dizer que aquele outro e é bastante diferente de mim, ele é tão diferente de mim que ele quase que foge dessa ideia de um humano. Então, é muito importante a gente perceber também que isso aí, o modo como se constitui essas formas de opressão, de discriminação, elas vão se assentar em valores que são muito dispersos, como eu disse, né? E aí a gente teria ainda a própria noção de individualismo, de individualidade, como um valor muito central dessa sociedade moderna, ocidental, em que a gente tem, né? Por exemplo, a gente falava aqui da questão da capacidade para o trabalho, e do trabalho, por outro lado, como um elemento muito definidor da nossa condição humana, a gente tem na nossa sociedade moderna, contemporânea, capitalista, uma transformação dessa noção do trabalho muito atrelado a uma lógica individual, ou seja, a gente exige que seja o indivíduo que seja capaz para o trabalho e que seja responsável pela sua própria autonomia, destituindo qualquer ideia mais coletiva, né, de incorporação daqueles indivíduos que porventura tem nas suas alterações ali corporais, na sua diversidade, algo que precisa de apoios para exercer a sua autonomia, e isso acaba sendo equiparado a uma lógica ainda de redução da dignidade, quando o indivíduo ele precisa de apoios, ele precisa de assistência para exercer a sua liberdade, para exercer a sua autonomia. Não é à toa que a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, um dos princípios mais importantes na minha leitura da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que no Brasil, né, ela tem status constitucional, isso é muito importante da gente falar, é o primeiro tratado internacional de direitos humanos que no direito interno brasileiro, no nosso ordenamento jurídico, tem o status de Constituição. Um dos princípios mais importantes que eu vejo da Convenção, claro que a gente tem o desenho universal, a gente tem a questão da acessibilidade, a gente tem vários outros princípios importantes, mas a autonomia com apoio, para mim, é uma das lógicas mais importantes da Convenção, porque ela diz, olha, ter necessidade de apoio, necessidade de assistência, não é algo que está contrário à noção de dignidade humana. Pelo contrário, a pessoa só vai ter uma vida digna se ela contar com apoio e assistência, e nos termos que ali estão colocados, né, obviamente isso sendo responsabilidade do ponto de vista dos estados, né, por meio de políticas públicas, por meio de legislações, e não apenas responsabilidade das famílias, que é o cenário que nós temos hoje, né? O exercício do cuidado em casos de pessoas com deficiências graves, que necessitam de assistência, que necessitam de cuidado, na maioria das vezes, esse exercício do cuidado aí é provido, né, pelas famílias, né, naquilo que reproduz uma lógica de desigualdade, desigualdade social, econômica, desigualdade de gênero, porque, na verdade, quando a gente fala cuidado da família, a gente está falando de cuidado realizado pelas mulheres, porque não é nem exatamente cuidado familiar, é cuidado das mulheres, porque quem cuida são as mulheres, né? Reproduzindo aí uma lógica de gênero ainda quando o Estado não assume essas responsabilidades. Então, quando a gente percebe o modo como a deficiência também ela é atravessada, né, por aquilo que hoje contemporaneamente a gente tanto fala, né, das interseccionalidades com raça, com gênero, não é só para trazer, né, uma ideia aí da moda, uma categoria da moda, mas para a gente perceber o quanto que esses atravessamentos de raça, de gênero, eles intensificam
a experiência de deficiência e o modo como o nosso olhar precisa de ser treinado para isso, né? E, em alguma medida, a gente também, no nosso fazer profissional, a gente ir encontrando, né, as ferramentas e as técnicas e o modo como a gente vai se apropriando dessa realidade, como eu disse lá no início, sair daquela aparência mais superficial do modo como a deficiência se apresenta para a gente entender aquela base mais estrutural e nuclear e essencial ali de produção da deficiência. Porque se a gente não consegue entender todos esses elementos que sustentam a opressão da deficiência. Wenderson, seu O áudio. Ederson, o microfone tá desligado. Ué, Agora deu. eita, eu não sabia que o microfone se desligava sozinho, mas tudo bem. A gente vai descobrindo. Bom, vamos lá. Para poder finalizar aqui as ideias, eu acho que na minha leitura, seja pela experiência, né, que nós aqui, Angelita, Micheline, assistentes sociais aqui do INSS que fazem a avaliação da deficiência, que dezenas de avaliações por semana, o modo como a gente percebe que é importante a gente superar o modo como a experiência da deficiência vem ali fragmentada pelos usuários, pelos requerentes que a gente avalia, que eu estou me valendo, né, da experiência que nós temos fazendo a avaliação da deficiência nessa nova perspectiva, nessa nova forma de compreender a deficiência, nessa perspectiva interacional dos múltiplos fatores, dos múltiplos, né, determinantes ali, das condições contextuais, estruturais e de barreiras, vendo a pessoa em diversos momentos, não só na vida doméstica, mas também no mundo do trabalho, no mundo da educação, quando é no caso das crianças também, as interações as mais diversas aí, o modo como a gente percebe que se a gente não sair dessa lógica reducionista que se apresenta num primeiro momento, e ela é importante, né? Aquilo que o Karel Kozik já chamava lá no livro dele, Dialética do concreto, a aparência do fenômeno, ela é importante, porque é o modo como a gente vai lidar com aquele tema, mas a gente não pode ficar com a nossa avaliação e intervenção reduzida àquela aparência. A gente precisa partir daquela aparência para chegar nos seus núcleos mais determinantes. Então, quando a gente avalia uma pessoa, quando a gente atende uma pessoa com deficiência nos nossos espaços de trabalho, nos mais diversos, seja para fazer um parecer, seja para pensar uma intervenção ali com a família, a gente vai partir desse modo como a deficiência se apresenta de forma fragmentada. Às vezes as próprias pessoas, né, não sabem sequer quais são as suas demandas quando chegam ali para ser atendidos nos serviços, isso é muito comum na assistência social, na saúde. Talvez na Previdência, né, Angelita, as pessoas já chegam ali com uma ideia um pouco mais clara, né, está requerendo um benefício e tudo mais, mas na maioria das vezes tem dúvidas sobre o benefício também, então aqui é o nosso trabalho também fazer essa construção conjunta com ele, até mesmo do ponto de vista de esclarecimento da sua demanda, porque o que às vezes ele traz é uma queixa, é a sua vivência particular, e a gente precisa fazer essa construção junto com ele. Então, na minha leitura, eu acho que o modo como nós atuamos, né, nas nossas dimensões profissionais, do ponto de vista teórico-metodológico, do ponto de vista ético-político, dialoga demais com a luta anticapacitista, dialoga demais com essa nova forma de compreender a deficiência. Não é à toa que esse tema também tem crescido tanto, né, na nossa área de atuação, seja por mudanças legislativas que vão acabar exigindo a nossa atuação profissional mesmo, que é o caso da regulamentação, né, lá do artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, que está a pleno vapor aí, prestes de termos a regulamentação mesmo, que tem uma expectativa de que ela saia na Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência no mês de julho desse ano, não só porque ali traz mesmo uma exigência legal, mas eu acredito que também tem muito a ver com o modo como a gente foi se apropriando dessas leituras, porque a gente também já tinha algumas pré-condições
do ponto de vista da nossa dimensão teórico-metodológica e ético-política para compreender aí os múltiplos elementos, né, que estão por trás dessa produção da deficiência enquanto desigualdade, enquanto expressão da questão social. E claro que os desafios são enormes, porque a gente tem precariedade das políticas públicas de modo geral, a gente tem precariedade das condições de vida das próprias pessoas com deficiência, né? Basta a gente olhar estudos que mostram que o custo de vida de uma pessoa com deficiência é muito mais elevado do que o custo de vida das pessoas sem deficiência. Por sua vez, quando a gente olha para os dados, as pessoas com deficiência têm rendas menores do que as pessoas sem deficiência, né? Os dados da PNAD contínua do ano passado mostraram isso que a gente já sabia do ponto de vista da nossa atuação profissional, mas algo que ficou patente, né, no mercado de trabalho quando demonstrou ali aquilo que a gente já sabia, mas é muito importante quando vem com uma pesquisa de peso, né, como é da PNAD contínua do IBGE, mostrando que o trabalhador com deficiência, às vezes com a mesma qualificação educacional e profissional, ocupando a mesma vaga de trabalho, um trabalhador com deficiência recebe menos do que um trabalhador sem deficiência. E aí, quando a gente compara, trazendo aí os atravessamentos de gênero, uma mulher com deficiência recebe menos ainda do que um homem com deficiência. E quando a gente ainda adiciona a camada de raça, a mulher com deficiência negra recebe menos, ela chega a receber um quinto de um trabalhador branco sem deficiência. Então, isso não é uma invenção da minha cabeça, embora eu concorde com essa análise antes de terem esses dados publicados, mas os dados só chancelaram algo que a gente percebe, né, no nosso cotidiano, na nossa atuação profissional. Então, eu também destacaria esse ponto importante, não é um modismo, falar de interseccionalidade não é numa perspectiva aqui pós-moderna de fragmentação do sujeito, de fragmentação da identidade, até para fragilizar a luta política, pelo contrário, é para entender o modo como os sistemas de opressão eles acabam sendo intensificados quando a gente leva em consideração a ideia de que a vivência da deficiência, quando trazemos gênero, trazemos raça, e a gente aí pode trazer também até mesmo localidade, né? A gente pode trazer outros elementos aí que compõem marcadores sociais importantes. E, por outro lado, o serviço social já tem um preparo para fazer essas leituras. E acredito que assim a gente consegue também avançar muito e definitivamente trazer esse tema para um tema que é da nossa atuação profissional, e isso não significa diminuir a importância de outras lutas importantes que a gente tem, né, do ponto de vista de projetos societários, né, de lutas importantes aí dentro da perspectiva da luta de classe. Eu acredito que nós, ao trazer essa temática, nós não estamos diminuindo outras lutas que também são importantes no contexto da sociedade capitalista, do Estado capitalista. Então, não significa diminuir essas outras lutas, mas entender que elas precisam de ser travadas conjuntamente, porque é urgente o modo como as pessoas com deficiência ainda continuam tendo, né, as suas vivências subalternizadas apenas pelas diversidades que elas expressam, aquilo que deveria, como aqui já dito, compor apenas expressão da diversidade, mas a diversidade acaba sendo tornada desigualdade, né? E injustiça e discriminação. Então, me parece que esses pontos são importantes para a gente ficar em alerta, e é onde eu acredito que o serviço social mais pode contribuir, né, nos espaços onde nós estamos. É claro que a gente saúda aqui, né, o Conjunto Cefez-CRES por essa tomada, eu não vou dizer tardia de assumir essa temática, mas em boa hora também, porque sempre é hora para somar os esforços nessa luta, e mas também não trazendo essa ideia de talvez só dizer que isso é responsabilidade do nosso conjunto Cefez-CRES. Esse é um tema que precisa ser assumido nos espaços onde nós estamos, e qualquer dos espaços que nós estamos.
a gente não precisa ficar esperando também imaginar que vai haver aí condições ideais de temperatura e pressão para determinadas temáticas assumirem certa importância, quando a gente pode e deve levar e fortalecer essas lutas que são imprescindíveis nos espaços onde nós estamos, né? Quem que faz o conjunto Cefes-Cres somos todos nós, né? Então, a gente não precisa também ficar aí pensando ou aguardando que isso precisa ser colocado, ser direcionado, mas a gente precisa fortalecer essa temática nos espaços onde nós estamos, porque somos nós e cada um de nós que fazemos essa luta, que fazemos essa categoria tão importante e tão decisiva como tem sido para várias temáticas, né, do âmbito aí da diversidade, da temática dos direitos humanos, e não à toa agora também para essa temática da luta anticapacitista. Então, eu fico por aqui, eu queria lembrar, né, trazer alguns desses elementos, não significa que eu parti da ideia de que vocês não soubessem disso, mas eu acredito que é mais um lembrete de alguns pontos que acho que é um momento realmente que chama para a gente trazer destaque para alguns desses elementos importantes para que essa luta realmente passe, né, a fazer parte aí da nossa atuação, do nosso fazer profissional, para que, quem sabe, um dia a gente não precise de ter, né, algo de eventos alusivos, momentos como esses, né, em que a gente vai discutir essa temática ao longo de todo o ano, porque, de fato, isso já foi internalizado no nosso fazer profissional. Então, é um pouco esse paradoxo mesmo, né, de que vai chegar um tempo, a nossa luta vai ser para que um dia eventos e momentos como esses, né, essa escolha da temática alusiva para a Semana do Assistente Social, não seja necessário no sentido de que ela já foi internalizada no nosso fazer profissional. E, claro, a gente vai discutir aí as questões do ponto de vista da nossa dimensão técnico-operativa e por aí vai, trocar experiências e saber como é que os colegas têm encontrado as soluções para os desafios ali que são colocados, né? Quem aqui, quanto assistente social, seja de qualquer política, educação, saúde, previdência, assistência social, não tem se deparado nos últimos anos, seja com a temática do autismo, né, seja com a temática da neurodiversidade, das questões relativas à deficiência intelectual, aos que é chamado, né, deficiência psicossocial, ali as questões dos transtornos mentais, que são tão desafiantes para a gente, além de todos os desafios aí das chamadas, além, né, dos desafios das chamadas deficiências mais clássicas, mas a gente de certa forma, muito importante que a gente assuma de vez esses temas, né, para nunca a gente reproduzir, porque é um pouco daquilo que eu falo, né, a questão da lógica do modelo médico, que acaba subalternizando as pessoas com deficiência, transformando as pessoas com deficiência em pessoas com menos importância, com menos dignidade, de forma invisibilizada, como aqui já falado. Essa é uma lógica que não é só reproduzida por profissionais da área médica. Quem dera se fosse, né? O modelo médico ele é estruturador de práticas profissionais de qualquer categoria profissional e nós estamos muito sujeitos a ser sequestrados por essa lógica de reproduzir a perspectiva biomédica. Então, a gente precisa ficar atento o tempo inteiro. Eu sei que tem autores aí que fazem uma crítica dessa separação dos modelos médico, modelo social, porque coloca como se esses modelos, essa forma de compreender é dogmática demais, mas no contexto brasileiro isso faz muito sentido pelas disputas corporativistas que a gente percebe, né, o modo como a gente tem aí categorias médicas que lutam e travam batalhas de forma incansável para poder manter a hegemonia aí na classificação, como se fosse um ato médico dizer o que é a pessoa com deficiência. E, por outro lado, a gente vê também que esse modelo ele não é só restrito a algumas categorias profissionais e a gente precisa ficar atentos e fortes para que a gente também não reproduza essa lógica do modelo médico, porque
ela é uma lógica exatamente por causa disso, né? Que ela ocupa mentes, se transforma e se objetiva em práticas profissionais, assim como a gente superou, O né, por Ederson, exemplo, só a para prática. pedir para você ir para caminhar para os encerramentos, sim, para a gente poder ter um Ótimo, momento de debate também, por favor. O perfeito, tempo obrigado. já esgotou. Obrigado, Juliana. A gente tem nessa ideia da nossa prática profissional de sempre querer superar, né, aquelas amarras da prática da assistência social da época da caridade, da filantropia, e a gente tem várias outras práticas que a gente precisa de deixar realmente lá no passado, superar de forma definitiva, e a gente precisa ficar em alerta sobre o modo como às vezes reproduzimos essas práticas até de forma inconsciente. E aí está o poder delas, né? Elas não vêm de certa forma, anunciando aos quatro ventos que é uma prática equivocada. Ela vem de forma sutil, ela vem de forma escamoteada. Então, todos esses elementos aí são importantes e eu queria compartilhar com vocês, porque eu acredito que assim a gente consiga avançar muito nessa troca tão importante aqui, que foi ouvir a Suzana, ouvir a Angelita aí do seu lugar, porque é assim que a gente consegue fazer uma atuação profissional forte, comprometida com essa temática. Muito obrigado, boa noite, fico aqui à disposição de vocês. Obrigada.